Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Carlos Soares de Melo. Hoje vou fazer a análise dos jogos da 18ª rodada, porque eles já vão começar na quarta-feira, então eu tenho que começar as análises hoje, senão eu não tenho como montar os times para vocês, fica muito em cima da hora. Então hoje eu não vou fazer da forma que eu tenho feito junto com os aplicativos que eu mostro. Eu vou fazer direto no site Academia de Apostas Brasil, que é o site que eu uso para fazer as análises. Então vamos lá. Primeiro jogo, Fluminense e Atlético Goianiense. Vejo uma vantagem bem grande do Fluminense em cima do Atlético Goianiense. Eu vejo uma maneira de vocês apostarem no Cano, né? Áreas e mesmo para SG do Fluminense, mesmo que remoto, fora de casa. Eu acho que o Fluminense tem muito mais time que o Goiás. Pelo jogo até que apresentou hoje contra o São Paulo, foi bem equilibrado. Nos últimos confrontos, vocês estão vendo aqui que o Fluminense venceu o Goiás duas vezes e perdeu duas vezes nos últimos 3 anos. Nas competições, nos últimos 10 jogos, o Goiás não vem tão bem e o Fluminense vem numa constante entre empates e vitórias e tem segurado o SG, como aqui, ó, várias vezes. Vocês veem que ele segurou o SG, né? No confronto em casa, o Goiás venceu 2 jogos, né? Um contra o Atlético Paranaense, um Cuiabá, perdeu para o Internacional e empatou praticamente os outros jogos. E o Fluminense, fora de casa, empatou com o São Paulo, venceu o Botafogo, empatou com o América, perdeu para o Juventude, venceu o Fortaleza e o Palmeiras, ele empatou, perdeu para o Curitiba e venceu o Cuiabá. Mesmo assim, se você for ver, ele conseguiu ainda segurar o SG 3 vezes. Hoje, pelo que eu vejo do time do Fluminense, eu vejo que o Fluminense vem numa ascendente, crescendo e um jogo bem mais forte. E o Goiás, o inverso, né? Se a gente for aqui nas competições, né? O Goiás está em 13º lugar, né? Em casa, o Goiás é o 14º mandante, ou a gente que é a forma que eu gosto de ver, o sexto pior mandante. E o Fluminense, ele é o sétimo melhor visitante. Então eu vejo uma vantagem muito grande do Fluminense em relação ao, ao Goiás. Com isso, eu acho que apostar na defesa do Fluminense não é uma má ideia contra o Goiás, mesmo sendo fora de casa. O outro jogo, Bragantino e Fortaleza. O Bragantino vem de uma boa vitória agora, né? Por 3-0 sobre o América. Fez um jogo muito bom. Tanto o Arthur quanto o Alessandro jogaram muito bem. Nos confrontos diretos entre Fortaleza e Bragantino, o Bragantino venceu 2 vezes e perdeu 2 vezes para o Fortaleza. Mas as 2 vezes que perdeu para o Fortaleza foi na casa do Fortaleza, e isso um em 2021, outro em 2020. Nas competições, o Bragantino, né, dentro de casa, venceu as 2 últimas e segurou o SG. Né? Perdeu para o Botafogo, né, perdeu para o Atlético Paranaense, empatou com o Santos, venceu o Curitiba, o Cuiabá, empatou o Cuiabá, venceu o Flamengo por 1-0 e teve 2 derrotas. E o Fortaleza, se a gente vê, ele vem só em derrotas fora de casa, tirando a vitória em cima do Atlético Paranaense. Né? Se a gente for ver dentro do Brasileirão, o Bragantino está com
praticamente 3 vitórias consecutivas e uma única derrota, e segurou o SG 2 vezes. O Fortaleza perdeu praticamente quase todos os jogos, mas não cedeu SG. Então ele sempre acabou marcando algum gol nos seus adversários. Então, segurar o SG do Bragantino pode ser perigoso, tá? Então não vejo isso como uma chance muito grande. Existe a possibilidade? Existe pelo jogo do Bragantino, mas pela força do Fortaleza e a vontade deles de continuar brigando para não ficar fora do Brasileirão e não ser rebaixado. Mas veja uma oportunidade muito grande para apostas no Arthur, Alejandro, Luan Cândido, Natan, tá? Então acho que são jogadores muito bons para a próxima rodada. Agora nós vamos para Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense, né, vem de uma derrota agora para o Fortaleza. Isso foi ruim, que rebaixou. O Fortaleza se deu bem, né? Acabaram mudando as suas posições. E se a gente vê nos confrontos que houve entre Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense praticamente sempre venceu, mas acabou levando gols, né, do Atlético Goianiense. Na competição, é claro, o Atlético Paranaense, depois com a chegada do Felipão, a gente vê aqui, ó, que ele praticamente viciou, tirando essa derrota que eles tiveram para o Goiás, que foi um acaso, né? O resto, eles vieram muito bem, fizeram um jogo muito bom contra o Internacional. Foi um jogo que não teve gols, mas foi um jogo muito bom, tá? E o Atlético Goianiense, né, venceu só o Goiás e o Olímpia. O resto sempre tem perdido. E, na verdade, quando perde, ainda cede SG, né? Então, eu acho que a defesa, apostar na defesa do Atlético Paranaense para essa rodada é muito bom, mas tem que tomar cuidado com as cartoletas. Apesar que agora não é hora de pensar em cartoleta, é hora de pensar em pontuação para fechar o primeiro turno bem. Então você vê que o Atlético Paranaense nos últimos 8 jogos só perdeu um jogo pelo Brasileirão. Venceu e ó, segurou o SG, segurou o SG e segurou o SG contra o Internacional. Eu acho que para ele segurar o SG contra o Atlético Goianiense é muito fácil. O Atlético Goianiense eles vêm de derrota. Eu acho que a defesa do Atlético Paranaense melhorou bastante e Bento tá pegando muito muita bola. Então eu acho que é uma boa, até um goleiro bom para se pensar para a próxima rodada. Aqui na competição, vou apagar aqui. Na competição, se a gente for aqui, ó, o Atlético Goianiense ele é o sexto pior. Ele não é, desculpa, eu tenho que pegar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o 10º melhor visitante. E o Atlético Goianiense é o terceiro pior visitante. E na classificação, né, ele está praticamente em último lugar. Eu acho que o Atlético Paranaense tem tudo para fazer um excelente jogo, sair com vitória e ainda segurar o SG nessa próxima rodada. Internacional e São Paulo. Esse é o jogo que eu acho mais difícil, mais complicado, é um clássico. Internacional normalmente joga bem dentro de casa e o São Paulo não vai bem dentro de casa. Mesmo tendo sido feito um bom jogo contra o Fluminense, no segundo tempo também acabou caindo de produção. Luciano está numa fase excelente de gols, então eu acho que ele agora é um dos atacantes do São Paulo para a rodada, ele e Patrick. Então são os dois para mim que vale a pena apostar nas rodadas. Mesmo que seja contra o Inter, uma defesa mais sólida, mais difícil, pode ser opções aqui também. Como no Inter, segurar o SG do São Paulo também é muito difícil. Eu acho que esse aqui é um jogo para empates, né? Com muitas chances para os dois lados. O Internacional nas competições, né, ele praticamente nas últimas 10 competições,
últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes. Empatou e venceu. E o São Paulo perdeu 3 vezes e também vem de vitórias e empates. Fora de casa, São Paulo já não vai tão bem. Pode ver que ele praticamente empata quase seus jogos, perdeu 2, só venceu um fora de casa, que foi o Atlético Goianiense, tá? O resto ele perdeu ou empatou. E o Internacional, dentro de casa, ele vem de praticamente uma derrota para o Botafogo, aquele jogo complicado, e 3 vitórias. E segurou o SG nos últimos 2 jogos, dentro de casa. Então tem que se pensar muito bem nisso, mas não dá para confiar em SG em nenhum dos 2 jogos. Flamengo e Juventude. No Rio, para mim, Flamengo é o time da vez para o ataque. Não tenho gostado de ver o Arrascaeta jogando, apesar que ele sempre surpreende. Mas esse jogo, provavelmente a gente vai ter Gabigol e Pedro. E se eles voltarem para os jogos, é uma ótima opção de ataque para que a gente possa apostar contra o Juventude. O Juventude, né, vem de um empate contra o Goiás, um jogo que o juiz acabou anulando gols, pênaltis batidos para fora. Então é um jogo meio complicado. Eu falo isso porque eu acabo assistindo todos os jogos. E o Flamengo, né, nos últimos 10 jogos, praticamente, ó, do sétimo para cá, ele só teve uma derrota para o Corinthians. O resto foi tudo vitória. E o Juventude praticamente só derrotas. Dentro do Brasileirão, o Flamengo, dentro de casa, segurou o SG nos últimos 3 jogos com 3 vitórias, contra o Cuiabá, contra o América e contra o Curitiba. E o Juventude empatou 2 jogos e perdeu 2. Então, essa análise eu vejo o Flamengo com chance da gente apostar na defesa do Flamengo contra o Juventude, porque o Santos está pegando bem. Rodinei tem jogado, eu não sei se o Mateuzinho vai ser titular, porque isso está atrapalhando muito as nossas escalações. A gente escala, o pessoal põe tudo que é dúvida, você tira o jogador em cima da hora, porque você não sabe se ele vai jogar ou não, tem 3, 4 dúvidas. E aí, quando você vê o jogador joga, ou então ele entra só meio tempo e acaba atrapalhando as nossas pontuações. Mas para mim, o Flamengo e o Palmeiras nessa rodada são os times da vez, junto com o Fluminense, tá? Que também vejo uma boa opção. Tanto o Flamengo quanto o Atlético Paranaense eu vejo ótima opção para segurar SG. Próximo jogo, Santos e Botafogo. Botafogo fez um jogo até que razoável contra o Atlético, mas não finaliza, não tem um ataque promissor. A defesa até que jogou mais ou menos, né? Aquele gol Zarate foi aquele gol fantasma, que ele foi tentar cruzar e acabou enfiando a bola para dentro do gol. E no último lance, para mim foi pênalti no Ademir, mas o juiz deu impedimento, né? Então ficou naquele 1-0. Nos últimos confrontos, o Santos venceu sempre, só empatou uma vez. Se a gente vê nos últimos 10 jogos, o Santos ele perdeu muito o equilíbrio dos jogos, né? Ele não tem mais aquela força que ele estava logo no começo do campeonato. Então você vê que ele está empate, fez 2 vitóriazinhas, uma contra o Corinthians, agora 1-0, e a última contra a depois foi ruim. Só que olha o Botafogo. O Botafogo vem de derrotas praticamente quase consecutivas. Dentro do Brasileirão, o Santos em casa só venceu o Goiás, perdeu para o Flamengo, empatou com o Bragantino, empatou com o Internacional, perdeu para o Palmeiras e empatou com o Ceará. Enquanto eles não arrumar um outro técnico, eu acho que aquilo lá está meio complicado de você acreditar ou apostar em alguma coisa para essa rodada em relação ao Santos. Mesmo que o Botafogo fora de casa, mesmo tendo perdido 3 jogos, né? Ele sempre dá trabalho, ó, venceu também, ó, 4 jogos, empatou 2.
Então, é um jogo meio duro para você apostar no Cartola para mim, para essa rodada. Mesmo que queira apostar no Marcos Leonardo, pode ser uma opção para essa rodada. Eu não vejo muitas vantagens em apostar nas defesas do Santos. É um jogo que eu fujo para a rodada. Aqui, já é dia 23. Aqui. Corinthians e Curitiba. Corinthians tem que tentar a vitória de qualquer forma essa semana, dentro de casa, para não perder a distância lá em cima entre os quatro. O Curitiba fora de casa não tem vindo bem, ele tem atrapalhado, apesar que Igor Paixão sempre joga muito e Léo Gamalho também. Então são jogadores perigosos. Provavelmente o Cássio vai estar de volta. Essa derrota do Corinthians para o Ceará fora de casa vai mexer um pouco com o time e a torcida vai cobrar deles alguma coisa dentro de casa. Apesar que realmente foram dois puta golaços, né? Tanto do Vina quanto do Pacheco, né? O do Kleber foi uma falha da defesa, mas foi um baita de um golaço. Teve 3 golaços nessas partidas. Nos últimos confrontos, o Corinthians venceu tanto em casa quanto fora de casa. O Corinthians vem de 2 derrotas consecutivas, uma contra o Santos e essa do Ceará. Mas praticamente o Corinthians segura muito o SG. E o Curitiba ele acaba quebrando o SG de muita gente. Porque você vê que o Curitiba cedeu o SG para o Atlético Paranaense, cedeu o SG para o Internacional, cedeu o SG para o Flamengo. Então, a chance de ceder SG para o Corinthians também é muito grande. O Corinthians dentro de casa praticamente não perde. Nas últimas rodadas ele venceu, né, e empatou 2 vezes. E todas as vezes que venceu, segurou o SG. Então a defesa do Corinthians para essa rodada é muito grande. E o Curitiba, fora de casa, né, cedeu já 3 SG, que é para o Flamengo, para o Internacional e para o Atlético Goianiense. Tá? Então, dependendo de quem for vir na defesa do Corinthians, se a gente conseguir saber isso antes de abrir a rodada, é uma boa pensar também na defesa do Corinthians. Quem quiser pode mesclar, porque a chance é boa de SG por parte do Corinthians. Apesar que o Corinthians sempre deixa a gente com o pé atrás. Próximo jogo: Atlético Mineiro e Cuiabá. Não tenho gostado da forma que o Atlético Mineiro tem se postado. O Hulk também está muito preocupado agora em falar, brigar com juízes, brigar de falta, reclamar. E eu não tenho visto o mesmo futebol que eu vi há 4, 5 rodadas atrás. Ele tem deixado pouco a desejar, mesmo que tenha marcado 5 pontos agora, por causa da bola que bateu na trave. Eu não vi muito produtividade por parte do Hulk nos últimos jogos. Cuiabá, dentro de casa, ele sempre dá trabalho. E se o tempo estiver abafado ou chovendo para aquele lado, atrapalha um pouco o jogo do Atlético. Mas dá para pensar em Hulk, é claro, em Zaratio, em Ademir, se for jogar, apesar do Ademir é jogador que não. Eu não apostaria muito nas defesas, nem do Atlético. E também ficaria com um pouquinho com o pé atrás com o Nacho e o Zaratio nessa rodada. Aqui a opção é Hulk, que Hulk sempre acaba fazendo alguma coisa. Quando você não põe ele, ele joga. Então você vê aqui, o Cuiabá, ele venceu o Botafogo, venceu o Avaí, perdeu para o Goiás, empatou com o Ceará, perdeu para o Flamengo, mas é tudo joguinho duro, ó. 1-0, 2-1, 1-0. E o Atlético Mineiro, nos últimos jogos, também não tem ganho com uma vantagem de muitos gols. Tem tomado gols praticamente quase todos. Fez esse joguinho aqui, segurou o SG contra o São Paulo e contra o Flamengo. Perdeu, tomou 2. Segurou contra o Emelec e tomou do Juventude. Então, aqui dentro de casa, Cuiabá
ele já segurou 2 SG, cedeu um SG, né? Mais um aqui para o Atlético Paranaense, mas acaba sempre fazendo aquele golzinho. Não dá para acreditar muito em SG na defesa do Atlético. O Arana hoje até que jogou bem, Mariano até que jogou bem, mas não tenho gostado muito da postura deles dentro de jogo, faz muitas faltas, tomam cartões. Então eu vejo esse jogo com um pé atrás assim, não fico com um jogo que para mim enche para a rodada. Mesmo que o Atlético leve sua vantagem e o Hulk, mas eu acho que hoje você tem Arthur, você tem outros jogadores de ataque que de repente pode produzir mais. Outro jogo, que é o último da rodada, é Palmeiras e América Mineiro. Tudo vai depender do jogo de amanhã com Palmeiras e de como vai vir o time. Também existe uma possibilidade muito grande do Palmeiras segurar o SG de novo contra o América. Apesar do América tem feito gols bastantes aí nas rodadas, né? Fez no último jogo contra o Botafogo, fez 2 dentro de casa, né? Perdeu para o Internacional por 1-0, mas ganhou do Goiás, ganhou de novo do Botafogo de 3, aí perdeu, mas olha, a maioria das vezes ele cede SG, ó, cede muito SG, né? E o Palmeiras também, ó, segura muito SG, né? Teve essas 2 derrotas. Então, se você for aqui dentro do Brasileirão, o Atlético, o América Mineiro, ó, ele cedeu SG, cedeu SG, cedeu SG. E aqui ele venceu os times menores, tirando essa vitória que ele teve contra o Atlético Paranaense dentro de casa. Aí foi uma vitória contra o Cuiabá e uma vitória contra o Goiás. Empatou com o Fluminense, empatou com o Botafogo, né? E o Palmeiras vem de uma série de empates e de vitórias nas rodadas. Os últimos 2 jogos fora de casa, o Palmeiras pegou o Avaí e empatou 2-2 e empatou 0-0 com o Fortaleza. Mas tirando o jogo contra o São Paulo, que ele levou um gol, ó, ele também segurou o SG 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, é bom de se pensar. Eu gosto da defesa do Palmeiras, é uma defesa que dá muitos pontos, mesmo quando não tem SG. Então, essa é a análise para os jogos da rodada 19. Então, eu passo para vocês aqui a tabela atual, né? Hoje, no geral, o Atlético Mineiro está na frente, o Palmeiras está em segundo, mas ainda tem um jogo que vai ser amanhã contra o Cuiabá e com certeza vai assumir a liderança novamente. E assim eu fico por aqui e espero vocês para o próximo vídeo. Entre no canal, clique, dê seu like. Vejam, eu gosto das análises que faço, assisto todos os jogos. Se vocês acompanharem os meus shorts, eu não faço shorts só pela diversão, faço shorts porque eu assisto jogos para poder dar para vocês a melhor análise possível, vendo os jogos também. Eu não fico só na estatística. Estatística, ela te ajuda a te dar números, mas é o momento do time que faz com que a gente analise os jogos, escalhe os nossos times. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.